Bom, uma noite realmente tensa, aquela de 12 de junho de 2025, né? Por volta das 9 da noite, horário de Brasília, começaram a pipocar notícias de explosões fortes em Teherã. Sim, e o que era rumor logo se confirmou, né? Israel tinha lançado mesmo uma operação Leão Ascendente, um ataque aéreo em larga escala. Isso, contra alvos estratégicos iranianos, e várias fontes confirmaram rápido: IRNA, New York Times, Reuters. Uma escalada, assim, sem precedentes. Exatamente. E hoje a gente vai fazer justamente isso, uma análise mais a fundo, tentar entender o que levou a isso, os alvos, as reações. Né? E o que isso significa, né? O Oriente Médio já estava ali no limite. Totalmente. Para entender a gravidade, acho que vale a pena dar um passo atrás, né? Olhar o histórico. Com certeza. Porque essa relação Irã-Israel, ela mudou da água para o vinho, foi depois da Revolução Islâmica, lá em 79. Ah, sim. Deixaram de ser aliados para... Para inimigos declarados, o Irã passou a chamar Israel de inimigo sionista. E desde então o que a gente viu foi uma guerra meio que nas sombras, né? É verdade. Apoio a grupos como Hezbollah, Hamas. Isso. Cyberataques, assassinatos de cientistas iranianos, muitos que, bom, foram atribuídos ao Mossad. E essa tensão histórica, ela ganhou um tempero ainda mais perigoso recentemente, não foi? Sem dúvida. A guerra em Gaza, que começou depois do ataque do Hamas em outubro de 2023, elevou muito a temperatura. O Irã já tinha respondido antes, né? Ações israelenses na Síria, mortes de líderes como Hani e Nasrallah. Sim, respondeu com ataques grandes de drones e mísseis contra Israel. Teve em abril e depois em outubro de 2024. E as respostas de Israel antes disso tinham sido mais contidas, como aquele ataque em Esfahan. Exato, mais limitadas. Mas tem um ponto interessante que o The Guardian levantou. A queda do Assad, na Síria, em dezembro de 2024. Como isso entra na conta? Bom, enfraqueceu a rede do Irã ali na região, né? Talvez Israel tenha visto isso como uma janela de oportunidade estratégica. Faz sentido. O que nos traz de volta para a Operação Leão Ascendente? Qual foi a justificativa de Israel para algo tão drástico? Olha, a narrativa israelense, segundo a Reuters, foi de ação preventiva. O foco era o programa nuclear iraniano. Isso veio logo depois que a AIEA, o órgão nuclear da ONU, censurou o Irã por ter chegado a 90% de enriquecimento de urânio, que é nível para arma nuclear, né? E também depois que as negociações sobre isso falharam, em abril de 2025. Exatamente. E também tem pesado também a percepção de que o Irã estava mais vulnerável depois dos ataques de outubro de 2024. E os alvos não foram aleatórios, certo? Parece que foi um ataque bem direcionado. Precisamente. Falamos de instalações nucleares-chave, como Natanz e Fordow, além de fábricas de mísseis, tipo Parchim, e bases da Guarda Revolucionária em Teherã e Karaj. E houve confirmação de mortes importantes? Sim, fontes confirmaram a morte do comandante da Guarda, Hossein Salami, e do Fereidun Abbasi, que já foi chefe do programa nuclear. O Le Monde falou em danos grandes nas centrífugas de Natanz. A operação mostrou uma capacidade militar impressionante. Caças F-35, F-15, drones, mísseis balísticos, o Washington Post mencionou isso. Isso. Sugere uma inteligência muito detalhada, né? E o objetivo claro de atrasar e muito o programa nuclear iraniano. As reações vieram na hora, claro, nas redes sociais principalmente. Netanyahu no Xi falando em reverter a ameaça iraniana. Sim. E o ministro da Defesa, Katz, anunciando estado de emergência. Do lado iraniano, a resposta foi igualmente forte. A Guarda Revolucionária prometendo que o regime sionista pagará um preço alto. Resposta dura. Exato. E a agência oficial IRNA também falando em resposta com força total. Só declarações que aumentam a tensão. E no meio de tudo isso, a questão nuclear. A AIEA já dizia em 2025 que o Irã tinha material para umas 15 bombas, com urânio a 90%. Os riscos disso são gigantescos. O Der Spiegel aponta um cenário bem sombrio. Um Irã nuclear poderia iniciar uma corrida armamentista na região. Arábia Saudita, Turquia, Egito... Nossa! Poderiam querer suas próprias bombas. Isso muda todo o jogo de segurança ali.
Fora que pode intensificar conflitos usando aliados como Hezbollah e aumentar o isolamento do Irã. Complicado. E diante disso, quais seriam os cenários de retaliação do Irã agora? O que eles podem fazer? Bom, o The Times traçou alguns cenários principais. O primeiro, e talvez o mais perigoso, seria um ataque direto a Israel. Mísseis, drones, talvez maior que os anteriores. Segunda opção? Ativar a rede de aliados. Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, milícias no Iraque. Abrir várias frentes contra Israel e interesses americanos. E a terceira? Uma guerra assimétrica. Intensificar cyberataques, talvez atentados no exterior. Evitar o confronto militar direto, onde Israel tem vantagem. E os Estados Unidos, como eles se encaixam nisso tudo? É uma posição muito delicada para Washington. Por um lado, tem um apoio histórico a Israel, né? Inteligência, sistemas de defesa como o Patriot. Certo. Por outro, tem uma preocupação clara com a escalada. A gente viu críticas Rubio, Trump, falando que ações assim poderiam minar a diplomacia. E na prática? Tomaram medidas, evacuação de diplomatas no Iraque, reforço militar na região. Mas como Le Monde sugeriu, a capacidade de mediar pode estar limitada pela política interna deles também. Sem dúvida. Esse ataque de 12 de junho é um ponto crítico. O risco de uma guerra regional ampla parece mais alto do que nunca. Extremamente volátil. As próximas horas, os próximos dias, vão ser cruciais para a gente entender como o Irã vai responder. Qual a escala, qual a natureza dessa resposta. E com essa escalada tão rápida, tão vertiginosa, fica a pergunta, né? Qual? Que mecanismos ainda existem para conter isso? Tem como evitar que a situação no Oriente Médio saia totalmente de controle e arraste todo mundo para um conflito ainda maior? Essa é a pergunta de milhões, né? Uma questão fundamental neste momento tão grave. E é sobre isso que a gente quer ouvir também quem nos acompanha. Deixem seus comentários o que vocês acharam dessa análise, compartilhem o material. E claro, se ainda não seguem o nosso trabalho, se inscrevam no canal para continuar recebendo essas discussões. Isso aí. Até a próxima!